Agora, e tu não tinha percebido? Gente, me desculpem. Eu comecei a live lá no meu perfil pessoal. Nunca fiz isso. A live é aqui na página do Face. Voltando, retomando. Espero que quem estava lá no meu pessoal, corra pra cá, pra live, pra gente fazer a live na página. Tá bom? Então, quem entrar aí, me dá um oi. Que hoje eu me atrapalhei. Ô, Renato, por favor. E... tira o osso do chão. E então, boa noite. Então, acho que era por isso que tinha pouca gente por lá. Vamos retomar o que eu tava falando, tá bom? Deem um oi aí pra mim, me deem boa noite, porque faz tempo que a gente não se vê, né? Fazem 15 dias, porque semana passada não teve a live. Por motivos profissionais também. Então, eu tava fora corrigindo algumas questões de supervisão. E hoje estamos aqui com um assunto, como eu estava falando no meu pessoal, eu errei, a live era aqui. A gente vai conversar sobre a pesquisa da psicogênese da língua escrita. Lembrando a vocês, vou colocar nos comentários depois, ou alguém aí da minha equipe já pode colocar nos comentários. No YouTube tem uma live bem completa, de mais de 1 hora, com a professora doutora Luciana Piccoli, que é professora na área de linguagem lá da URGS, explicando, assim, detalhe por detalhe, toda a pesquisa da psicogênese, explicando, caracterizando os níveis, né, as hipóteses das crianças. Hoje, eu quero trazer, assim, um apanhado geral do que é a pesquisa e também problematizar um pouco como é que isso está sendo visto atualmente, né? Como é que isso se popularizou e de alguma forma trouxe muitos avanços, mas uma interpretação que a gente pode dizer errada dessa pesquisa também trouxe algumas limitações para o nosso trabalho pedagógico, né? Então, isso eu vou deixar bem claro depois quando a gente conversar. Não é uma crítica à pesquisa, mas uma crítica às aplicações que a gente fez didaticamente sobre isso, sendo que é uma pesquisa, né? Então, é isso que a gente vai retomar. Lembrando que nas próximas lives, ou na próxima, talvez seja só em uma, não vai precisar que seja cada uma, né? Cada uma das lives conversar sobre isso, a gente vai pensar nos níveis individualmente. Hoje a gente não vai pensar, só vou falar para vocês os nomes, enfim, mas depois a gente vai conversar mais especificamente que atividades, que intervenções a gente pode fazer a partir do diagnóstico, digamos assim, a partir da análise das produções dos alunos. Agora eu vou parar um pouquinho, tá? Toda essa introdução para dar oi, para dar boa noite para quem tá aí. Então vamos ver quem está aí. Olá, Conceição. Olá, Kátia. Rosane, Érica, Essilda, Mara, Adriana, Marilza, Renatinha, nossa prof do CAP. Renata, daqui a pouco eu vou te chamar ao vivo para tu me ajudar a conversar sobre isso. Também temos uma live com a Renata, que ela falou vários aspectos, inclusive da psicogênese, sobre alfabetização. Então, procurem lá no YouTube. Mone, João Paulo, Mari Joyce, Alessandra, Viviane, Yolanda, Meire, Jeane, Cristine, oi minha amiga querida, Ana Paula, Priscila, Marta, Gislaine, beijos para todos que estão aí, compartilhem a live, me digam se é a primeira vez que vocês estão chegando por aqui, se vocês não estão entendendo o que é esse canal, o que é essa página. Eu sou pedagoga, deixa eu me apresentar, né, porque às vezes acontece isso. Eu sou pedagoga, professora, primeiro de tudo, antes de ser pedagoga, professora, especialista em alfabetização e mestre em educação. Atualmente eu tenho 2 cursos online de formação de professoras, o POP, Programa Ortografia na Prática, e o CAP, Curso de Alfabetização na Prática. A gente tem mais de 100 alunos aí no CAP e alunas também, que geralmente estão nas lives, a gente faz lives outros dias também no nosso grupo fechado. Então, sejam bem-vindas as alunas, sejam bem-vindos todos, tá? Já me apresentei.
Então vamos lá, vamos começar o assunto de hoje. Vamos conversar assim mais ou menos o que é a psicogênese, aspectos dela, enfim, hoje vai ser um panorama geral. Na próxima live a gente pensa em intervenções e atividades potentes para desenvolver aí com cada uma das hipóteses, tá? Lembrando, e aí já vou puxar um gancho aqui, a gente já vai começar essa conversa pensando nisso, que a nossa sala de aula alfabetizadora não se resume aos níveis psicogenéticos. Eu acho a gente saber que acho que isso é muito importante a gente começar pensando, né? Porque quando estourou, digamos assim, a ideia da psicogênese e se aliou a ela de um modo geral ao construtivismo, a gente pensou que, por exemplo, que as escritas seriam só espontâneas, né? A gente passou por um momento histórico assim. Então, assim, vamos deixar as crianças fazerem o que quiserem. E é isso, muito de alguns métodos que circulam hoje, algumas correntes teóricas, é a maior crítica que fazem à psicogênese, né? Que quando se começou com a psicogênese, se parou de se pensar em uma metodologia para alfabetização. E, na verdade, não é isso, até porque não é isso que se propõe no livro. Então, partindo desse gancho, eu vou mostrar aqui o livro para vocês, que hoje eu reli para a gente poder conversar. Especialmente o capítulo 6 é onde as autoras falam da evolução da escrita. Na verdade, isso é uma pesquisa, então no capítulo 6, elas apresentam os resultados da sua pesquisa, né? Porque elas queriam ver, assim, de uma forma mais simples para explicar para vocês, e vocês já devem saber disso, então a gente está aqui atualizando os nossos conhecimentos. Elas queriam ver como a criança aprendia, né? Passava pelo processo. E aí os capítulos iniciais, o processo da leitura, e o capítulo 6, o processo da escrita. Nesse momento que se categorizou, gente, esses níveis psicogenéticos, tá? Que se popularizou também com os nomes das hipóteses que a gente conhece hoje. Então, por exemplo, o nível 1 e 2 a gente chama de hipótese pré-silábica, né? O nível 3 silábica, o nível 4 silábica alfabética e o nível 5 alfabético, tá bom? Então, começamos falando isso. Então, eu quero esclarecer, eu fiz bem um roteirinho aqui, eu vou me guiando por ele, hoje a gente vai estudar mesmo, tá? Ó, tô vendo que tem um monte de gente chegando aí, vão compartilhando a live e me dizendo se é... Vamos fazer aquela brincadeira, se é o número 1 que tá me ouvindo, coloca 1, se é 2, 2, se é 3, 3, se é 4 ou mais, coloca 4, coloca aí o númerozinho, tá? Vamos nos guiar. Eu peguei lá da introdução do livro o que as autoras colocaram e eu achei muito interessante, porque a gente sempre escuta que não é um método, e não é um método. A psicogênese da língua escrita, o livro Psicogênese da Língua Escrita é uma pesquisa, tá? Então, em nenhum momento ele traz estratégias didáticas para se trabalhar, né? Então, não é isso. Olha só o que elas falam, e eu achei muito interessante trazer esse trecho para vocês, para embasar o que eu tô falando. É conveniente esclarecer que não pretendemos propor nenhuma nova metodologia da aprendizagem, nem uma nova classificação dos transtornos da aprendizagem. Olha qual é o objetivo. Nosso objetivo é o de apresentar a interpretação do processo do ponto de vista do sujeito que aprende, tendo tal interpretação seu embasamento nos dados obtidos no decorrer de 2 anos de trabalho experimental com crianças entre 4 e 6 anos. Né? Então, lembrando que é uma pesquisa de metodologia clínica, né? Muito baseada em Piaget, né? Nas pesquisas de Piaget, e a partir disso elas fazem toda a pesquisa quanto ao sistema de escrita alfabética, tanto na leitura quanto na escrita. Então, dessa pesquisa, elas viram que as crianças constroem espontaneamente, né? Elas pensam antes mesmo de entrar na escola. Então, assim,
a escrita ela não se resume ao que a gente vê hoje, as representações das letras, por exemplo, mas algumas representações lá dos níveis iniciais, pré-silábico, por exemplo, também já está considerando o que a criança pensa sobre a escrita. Então, esse é um ganho muito grande que a gente tem com a psicogênese, né? Um outro grande avanço que a gente tem também com essa pesquisa, que se popularizou muito fortemente no Brasil, é a ideia de pensar não mais só no ensino, né? Como é que a gente ensina, como é que a gente alfabetiza, mas como essas crianças, elas falam em evolução, evoluem no seu processo de aprendizagem em relação à escrita. Então, isso é muito importante. Então, o erro, nesse momento, ele passa a ser talvez uma hipótese, né? Então, quando a criança escreve lá silabicamente, ela tá tendo uma hipótese, ela não tá omitindo letras. Sim, ela omite letras, mas a gente consegue ver em que hipótese ela se encontra e trabalhar a partir daí. Também se perde a ideia de que tem que ter uma padronização para se iniciar o primeiro ano, né? Uma prontidão, como se falava. Se a gente partir da ideia que a criança está evoluindo e está partindo de algum lugar, de algum nível, enfim, de alguma construção, a gente pensa que esse ensino, e aí eu estou falando didaticamente, eu não estou falando a partir do livro, vamos sempre lembrar isso, tá? A psicogênese da língua escrita, essa pesquisa não é um método de alfabetização. Gente, isso tem que ficar muito claro, porque isso acabou se perdendo por aí e por isso que a gente recebe quem parte da psicogênese da língua escrita, quem utiliza testagens, né, que também se popularizou depois, às vezes a gente recebe muitas críticas a respeito disso, mas não é um método, né? O método, a metodologia pode envolver isso, mas vai envolver muitas outras coisas. Por exemplo, a gente se apegou muito ao capítulo 6, mas a gente também tem que pensar nos procedimentos de leitura, né? A gente tem que pensar por onde as crianças também sondar os processos da criança em relação à leitura. Não é a mesma coisa. Claro que são processos muito relacionados, é difícil dissociar uma coisa da outra. Mas também temos que pensar em sondagens para leitura, tá bom? Olha, já entrou mais gente aí, gente. Que legal! Num feriado, todos aqui, muita gente, 161 pessoas por aqui. Olha como vocês são fiéis. Que legal, que bacana, fico muito contente. Quem às vezes diz que tá falhando, gente, eu acho que talvez é a transmissão de vocês, tá? Porque pra mim, pelo menos aqui não tá parando. Então tentem atualizar, voltem de novo pra página que pode ajudar. Bom, mais uma coisa que eu quero que eu escrevi aqui, eu vou me guiando por aqui pra não me perder. No livro da psicogênese, e hoje eu reli todo o capítulo 6, não só da psicogênese, mas também do sistema de escrita alfabética, como eu falo muito desse livro, do Arthur Gomes de Moraes. Também reli quando a Magda Soares aponta todos esses processos de construção da escrita, e ela não fala só da Emília Ferreiro, da pesquisa da Emília Ferreiro e da Ana Teberoski, ela apresenta outros autores que também fizeram essa pesquisa. Também revisitei este livro que começa também problematizando essas questões didáticas, por exemplo, dos níveis psicogenéticos. Então eu revisitei para a gente conversar. E como é que aconteceu a pesquisa delas? Elas, sim, perguntavam para as crianças, pediam para as crianças escreverem palavras e frases, mas não ainda, neste livro aqui, não ainda a questão que se popularizou entre as professoras, né, que estão na alfabetização, a questão vocês vão lembrar aí das testagens de vocês. Palavra monossílaba, palavra dissílaba, palavra trissílaba, palavra polissílaba, uma frase com a palavra dissílaba, todos no mesmo campo semântico, né? Isso é o que a gente conhece muito hoje como as testagens que se utilizam
né, dessa psicologia construtivista, que a gente pode chamar assim, com muito cuidado, porque o construtivismo sofre muito preconceito por uma ideia errônea que se tem sobre ele, né? Então, a gente também, isso é uma coisa que a gente pode conversar um dia numa live, entender bem como são esses processos, né? Porque se entendeu que construtivismo era deixar a criança aprender por ela própria a partir da interação com o meio. E o que é isso exatamente? Que processos ela passa para chegar até essa interação? Isso é importante, tá? Mas não é o que a gente vai falar agora. Então, o que eu tô falando é que essa testagem, como se popularizou desse jeito que a gente faz, surgiu depois. Até me parece, eu não achei esse artigo na íntegra, que em algum momento a Emília Ferreiro pincela isso, faz uma nova pesquisa, enfim, só que não necessariamente nessa ordem, tá? Tem as 4 palavras e a frase. Essa é uma pergunta que até me chegou essa semana. Por onde eu devo começar? Né? Se é pela monossílaba, se é pela dissílaba, se é pela polissílaba. Enfim, aí eu respondo, gente, que essa testagem, ela é muito importante, mas ela não pode ser engessada, né? Não quer dizer que eu tenho que fazer só essas 4 palavras e essa frase. Eu posso muito bem fazer em outros trabalhos, em outras escritas das crianças, por exemplo, uma folha com imagens, que elas têm que escrever o que elas estão pensando daquela imagem, né? Essa é uma ideia. Em outros momentos que elas estão fazendo uma produção de texto, eu também consigo analisar isso. E é super importante a gente saber que, olha só, a pesquisa, ela aconteceu individualmente com cada criança. Então, por exemplo, tinha a intervenção de pedir para a criança ler, então colocar o dedinho ali, mostrar, né, qual era o seu pensamento. E isso nos ensina uma coisa, pedagogicamente, de estratégia didática, que a gente precisa fazer, né? E como é que a gente vai fazer isso numa turma de 25, de 30 alunos? Vou chegar individualmente em cada um? Não dá, mas se a gente fica com muitas dúvidas nos níveis mais iniciais, né, no nível silábico também, se a gente fica com muitas dúvidas, retornar para essas crianças e pedirem sim que elas possam ler. E também isso é muito variável, é muito transitório. Pode ser que em alguns momentos a criança já está avançando para uma outra hipótese que seja bem difícil de fazer esse reconhecimento. Então tem que ter muito cuidado com as nossas intervenções, eu sempre digo isso, né? Não nos pautarmos somente por aquilo que é escrito, pelo aquilo que está sendo reproduzido nos materiais dos alunos. O que eu quero pensar também de limitações, não em relação ao livro, à pesquisa, mas o que ficou popularmente conhecido aí, né, sobre a pesquisa. A falsa ideia, gente, e isso tá aqui no livro do Arthur Gomes de Moraes, de deixar a criança produzir suas escritas espontâneas, abandonando, então, um ensino da leitura e da escrita. Então, quer dizer, agora a gente não tem mais método para alfabetização, né? Então, vamos deixar a criança aprender sozinha, ela vai construir a sua escrita. Não, não é isso. A gente tem que pensar, eu fiz uma postagem sobre isso essa semana, que o nosso sistema é um sistema notacional, um sistema de escrita alfabética, né? Ele não é um código que é só substituir algo por outra coisa e pensar, não, ele tem uma relação, né, fonológica aí, o nosso sistema de escrita alfabética. Então, com certeza vai precisar de ensino explícito, o nosso ensino, os nossos procedimentos para essas crianças avançarem, né? Então, vamos pensar muito nisso para a gente poder argumentar, inclusive, com essas correntes que dizem que a gente não pode usar essa pesquisa porque as crianças aprendem sozinhas. Não, não é verdade. E a Magda Soares, nesse livro dela, vai nos ajudar a pensar isso, né? Que sim, tem que ter um conjunto de procedimentos pensados para alfabetização, né? E pensar em consciência fonológica não é pensar em um método fônico, por exemplo. Então, tudo isso a gente tem que diferenciar. Podemos fazer uma live somente sobre essa questão dos métodos aí de alfabetização. Bom, aí se formaram, então, se elas
categorizaram essa pesquisa delas, as respostas das crianças, em alguns níveis. Então, nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5. A gente acabou, né, e a gente acabou conhecendo como hipóteses pré-silábicas, o nível 1 e o nível 2, hipótese silábica, e aí a gente ainda, o Arthur Gomes de Moraes fala muito bem isso também, a gente ainda fez uma divisão nessa hipótese silábica, que é a quantitativa ou a qualitativa. A quantitativa sem valor sonoro e a qualitativa com valor sonoro. E aí depois a gente chega no nível 4, que a gente popularizou aí como silábico alfabético, e o último, o nível alfabético. E aí tem uma grande questão, muito importante. As autoras vão falar que se chegou ao nível alfabético, tem toda uma questão agora ortográfica para se trabalhar. E agora, com o PNAE e com esse livro do Arthur e com outros livros, com outros autores, a gente tem que pensar super bem, é muito importante a gente pensar isso, que chegar a uma hipótese alfabética não significa estar alfabetizado. Tem vários procedimentos que a criança vai ter que começar a aprender. Por exemplo, segmentação. Por exemplo, conseguir produzir pequenos textos. Por exemplo, conseguir compreender frases, conseguir compreender textos, ler com autonomia. Tudo isso é alfabetização. Alfabetizado não significa chegar nessa hipótese alfabética, tá? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aí. Vamos parar um pouquinho. Ó, a Daiane, chegar ao nível alfabético não é estar alfabetizado. Ótima ideia, live sobre os métodos da alfabetização. A Renata vai vir dar essa live comigo. Renata tá convocada. Catilene disse olá. Alguém disse, acho que foi a Kátia, que não é também, reforçou que não é um método, né? Então, acho que a gente tá indo pelo mesmo caminho. Alguém pediu, dá os nomes. Olha, a Renata riu. Tá convocada. Não, já chamem a Renata, gente. Digam, Renata tem que participar. Todos os livros, vocês me pedem muitos nomes dos livros. Então, eu deixo na descrição da live depois e nos comentários, tá bom? São livros que eu gosto. Até alguém me sugeriu essa semana, porque eu postei lá no meu stories do Instagram os livros que estavam ali na minha mesinha de escritório. E aí disse assim, faz uma live com os teus livros que você acha que são indispensáveis, né, para uma pedagoga. Então eu vou fazer um vídeo assim, tá? Claro que vai ter muito da minha opinião, enfim, né, do que marcou os meus estudos, a minha formação, mas vou fazer um vídeo, prometo que faço um vídeo sobre isso. Tá bom? Aí, Renata, tá todo mundo te chamando. Vamos continuar, gente? Estão gostando? Espero que sim. Me digam se tá claro, se vocês estão conseguindo entender essa problematização que eu tô querendo fazer, né? Até pra gente conseguir argumentar sobre isso. Não reduzir o processo de alfabetização aos níveis psicogenéticos. Tá? Ó, tem uma pergunta assim, como posso fazer para os meus alunos avançarem nas suas fases e hipóteses? Deixa eu explicar. Hoje a gente vai fazer essa caracterização geral, até porque eu gosto que as lives sejam de no máximo 30 minutos, porque senão quem revê não revê toda, né? Fica um pouco cansativo. Então, na próxima live a gente vai pensar nessas intervenções, tá bom, gente? Então, tem que vir para a próxima live para a gente falar específico sobre cada um dos níveis, não só pensando em atividades, mas pensando o que as autoras falaram, como elas caracterizaram essa escrita das crianças. O que tem mais de avanço, então? Vamos pensar com a psicogênese. O que eu já falei para vocês, então, que a imersão das crianças no mundo da escrita inicia fora da escola e bem antes do ensino sistemático e formal nas classes de alfabetização. Aí aqui vai entrar uma ideia importante que o Arthur fala muito, né, de uma forma bem política, inclusive, e muito importante, dessa discrepância que a gente assume e acaba achando isso comum, enfim, isso acaba se popularizando, da discrepância
entre uma escola privada e uma escola pública, né? Então isso tem que pensar, isso é muito importante, gente. Porque assim, as crianças de 3, a minha filhada, filha da Mariana, ela já sabe reconhecer, por exemplo, as letras, porque ela está sendo muito estimulada, né? E aí a gente tem um pouco desse preconceito de que na educação infantil a gente não possa fazer isso, a gente não possa trabalhar com alfabeto, a gente não possa trabalhar com as questões de consciência fonológica. Gente, é muito importante começar já com esses processos, sim, pensando esses processos lá no nível B, lá no nível A, inserir as crianças nesse sistema de escrita alfabética antes mesmo de chegarem ao primeiro ano, né? Então, assim, porque as crianças do ensino privado já fazem isso, né? Então, trabalhar com questões psicomotoras, né? Isso é super importante. Então, pensar sobre isso. Também a gente aprendeu com esse livro, enfim, com essa pesquisa, que a escrita não é um código, mas ela é um sistema notacional que representa algo. Então, aquelas letras, né? As letras, ou não só as letras, as frases, aquilo que a gente fala, enfim, está sendo representado na escrita. Superação, isso eu acho legal, superação da visão adultocêntrica sobre o que é fácil ou difícil para os aprendizes, né? Porque a gente tinha muito a ideia de como é que a gente tem que ensinar, de que método a gente tem que ensinar, e aí tem a briga, vem um método em cima de outro método porque é melhor. Não, peraí, vamos parar e olhar para as construções que as crianças fazem no seu processo de evolução da escrita, como que elas pensam sobre isso. O que mais, gente? Já falei a questão do erro, né? Então, o erro é construtivo e indica o que as crianças já aprenderam, indicam as suas hipóteses, né? O que elas estão pensando a respeito da escrita. E aí vem a importante contribuição da Clarissa, mas não é da Clarissa, vem dos autores, enfim, da gente saber o que fazer com isso. Tá, tudo bem, tem a pesquisa. Eu descobri que que a criança pode estar pensando de alguma forma, né? Ela primeiro, por exemplo, não distingue o que é número, o que é letra. Já sei de tudo isso, fiz a testagem. O que eu faço? O que adianta? Vamos deixar eles escreverem só assim? Não. A gente precisa pensar procedimentos para que as crianças avancem. Mas também deixando muito claro que isso não é alfabetização, não é só isso, o Arthur Gomes de Moraes fala isso, não é só isso que garante a alfabetização. Acho que essa é a frase clássica que a gente tem que pensar. Não é só isso que garante a alfabetização, a gente saber onde a criança se encontra, a gente preparar atividades diferenciadas para cada hipótese, né? Isso não significa que só isso é importante, enfim, né? Tem nesse livro aqui da Luciana Piccoli e da Patrícia, elas falam exatamente isso. Por exemplo, muitas professoras não leram a psicogênese, não conhecem essa pesquisa, mas se popularizou que tem que fazer o teste lá das 4 palavras e de uma frase. Pra quê? Por quê? Né? Já deixo indicado aí um vídeo que a gente indicou no CAP, podemos colocar aí nos comentários, da professora Thelma, que ela fala também, dá umas dicas de como fazer essas testagens, tá bom? Essas testagens vão nos ajudar. Como que elas vão nos ajudar? Adianta só fazer a testagem? Não, elas vão nos ajudar. Aí aquilo que a gente sempre fala de avaliação. A avaliação está muito próxima ao planejamento, né? Então eu vou avaliar, isso faz parte da minha avaliação, faz parte da minha avaliação diagnóstica, para que eu possa pensar em procedimentos para o meu planejamento, né? Então isso é super importante. Uma outra coisa que é muito importante, que a Luciana falou na live dela, a Renata falou na live comigo, a Mariana acho que já falou em algumas das lives, a Juliana também falou, então várias professoras que já vieram falaram, é impossível a gente, não pensando só nos níveis psicogenéticos, nós temos também questões socioafetivas, temos questões de atenção, atencional, de memória. Nós temos muitas crianças diferentes na sala de aula. E eu acho que o que a gente tem que lidar muito, gente, é com a nossa expectativa.
né? É impossível a gente preparar 4 horas por dia, que é aí o tempo da nossa sala de aula, atividades diferenciadas. Não é isso que a gente quer, né? A gente também quer trabalhar em conjunto com a turma, trocando, partilhando, né? O que uma criança tem para contribuir com a outra, que processos eu posso usar para um que eu não vou usar para outro, mas quando que eu vou fazer essa adaptação? Né? Eu sempre digo, por exemplo, vou puxar um pouco para o meu lado, né? A criança com TDAH, ela que a gente tem na nossa sala de aula, né? Então, tudo isso para falar um pouco de diferenciação. A gente pode fazer o básico, por exemplo, a criança, a gente tem uma cópia de texto naquele dia. Essa criança com TDAH, que não precisa ser só em classes de alfabetização, aqui na consolidação da alfabetização, a gente leva o texto impresso, porque até ela se concentrar para ver o que está escrito no quadro, para colocar para o seu caderno, às vezes pode ser um processo muito lento. Então, o nosso objetivo é que ela possa, por exemplo, interpretar aquele texto. Então, por que não já não levar impresso? Outros momentos, sim, a gente precisa ver a caligrafia, a gente precisa ver toda a estrutura de parágrafo, em outros momentos, sim. Mas isso está muito ligado aos nossos objetivos. O Arthur coloca 3 ideias errôneas, aí pra gente ir terminando a nossa live, 3 ideias errôneas, na verdade, uma que eu já falei para vocês. E aí eu vou trazer direto do Arthur Gomes de Moraes, que é legal a gente se basear nos autores para falar, né? Então, não falar assim só o que é da minha cabeça e da minha experiência, a gente tem que estudar. Ele fala que, infelizmente, a má apropriação, palavras dele, da teoria provocou 3 problemas adicionais. A má interpretação, tá, gente? Não é a pesquisa em si, é a má interpretação didática que a gente fez sobre ela. Não que a gente não possa usar isso, mas tem que ter muito cuidado. Então, ele diz: o abandono do ensino sistemático das correspondências grafema-fonema. Né? Isso não significa que eu vou fazer todo o som das letras lá todos os dias. Enfim, em alguns momentos eu posso fazer, sim, posso, mas não em todos. Né? Ou voltar à ideia de trabalhar com ivo, viu a uva. Não é isso que a gente está querendo dizer quando a gente fala em correspondência grafema-fonema. É assim a gente pensar na pauta sonora, mas eu posso fazer isso quando eu vejo 3 palavras, por exemplo, sala, mala, bala. E aí, isso é pensar em consciência fonêmica, né? Em relação de grafema com fonema. E não entendendo que é só isso o importante, né? Só o som. Aí a Magda Soares, nesse livro, nos ajuda a pensar. Ela fala em consciência grafofonêmica, consciência fonografêmica, que é justamente fazer relação do alfabeto, do nome da letra, mas também com a consciência fonêmica, o que está representando aquela letra. Então, esse é uma das ideias errôneas que ele pensa que se propagou a partir dos nossos usos, né, da psicogênese. O descaso com a caligrafia, e isso eu lembrei muito, inclusive quando eu estava no magistério. A criança pode escrever com qualquer letra, é importante para ela, sim, que ela possa ter as suas hipóteses. Aí a gente fica naquela ideia, faz do jeito que tu acha que é melhor, e aí não sai disso. Claro que nas testagens a gente tem que estimular isso, mas imagina todos os dias a gente falar para a criança, escreve do teu jeito, dando uma folha em branco. Não é assim, por isso que tem que ter outros trabalhos acontecendo junto, de consciência fonológica, e dentro da consciência fonológica, consciência de rimas e aliterações, né? Que não precisam ser só escritas, podem ser para a criança se dar conta disso, para manipular as unidades da língua, pode ser oralmente. Enfim, todos esses procedimentos aí. E a terceira coisa que ele coloca, que aí ele vai falar muito bem em outro livro dele, que é Ortografia, Ensinar e Aprender, mas ele dá uma pincelada aqui, é a ideia errônea de que não se precisa ensinar ortografia. E isso eu já falei em várias lives, né, que tem um preconceito, e ainda tem, que a gente não tem que trabalhar a ortografia mais sistematicamente, né, que a criança vai ir aprendendo, vai ir olhando e vai conseguindo. Não, né, então
vou voltar a falar algo que eu já falei em muitas lives. A criança vai passar por 2 etapas. Essa etapa alfabética, em que ela vai fazer todas essas construções, mas aí ela vai, numa questão bem hierárquica, que muitas vezes não dá para separar uma da outra, ela tem que começar a se apropriar das relações mais contextuais da nossa ortografia, depois, em outro momento, das relações mais irregulares. Por isso que estar alfabético não garante alfabetização, porque muitas vezes a criança que está alfabética, ela vai escrever cachorro, ela vai escrever com K, por exemplo. Talvez até ela possa omitir o A, né? Mas ela está alfabética. Então, essa criança tem que entender as correspondências, as nossas normas ortográficas aí que foram inventadas culturalmente, né? A escrita é uma invenção cultural, o sistema de escrita alfabética, né? E é recente se a gente for pensar. Ui, falei demais! Lembrando que nas próximas lives a gente vai detalhar mais os níveis. Talvez a gente consiga fazer 2 níveis numa live, 2 níveis em outra live, não necessariamente um para cada dia uma das hipóteses, tá? Sempre lembrando que as nossas aulas de alfabetização não se resumem à psicogênese da língua escrita. Tenham isso em mente, tá? Tem todo um trabalho de consciência fonológica, de aspectos linguísticos, enfim, aliados aos psicolinguísticos, né? Hoje em dia a gente tem também toda a ajuda, né? E toda a interpretação, por exemplo, das neurociências, que nos ajudam a entender como é que nosso cérebro processa a leitura, como é que nosso cérebro processa a escrita. Eu já falei sobre isso numa das lives, sobre rota fonológica, rota lexical. Isso também tem que ser usado, né? Então, a gente não pode pensar que essa é a grande verdade, né? Sempre há uma grande verdade, essa é a grande briga dos métodos. Esse é o melhor, esse é o melhor, esse é o melhor, e se abandona o outro, né? Ou aí transforma tudo isso. Ai, Clarissa, tem que trabalhar consciência silábica. Aí eu vou lá e faço ba, bebe, babo todos os dias. Não, isso não é consciência silábica, né? Podemos fazer uma live específica sobre consciência silábica também, novamente, sobre consciência fonológica. Então, é um trabalho complexo, é um trabalho artesanal, é um trabalho que dá trabalho, é um sufoco, mas só da gente mudar a nossa concepção, de tentar entender como a criança aprende, nos ajuda muito a avançar. Então, gente, não confundam. Acho que essa é a grande mensagem que eu quero deixar para vocês, a partir desses autores que guiam a minha prática, que guiam a minha formação, que eu escolho por eles, né? Então, escolho sim pela Magda Soares, escolho pelas contribuições do Arthur Gomes de Moraes, e não só deles, né? Todas as referências que tem no PNAEC, enfim. Teremos que pensar também, a partir da base, como é que essas coisas vão ficar. Mas da gente não achar que uma pesquisa que foi baseada no experimento clínico do construtivismo, até o Arthur diz, não vamos usar construtivismo aqui, né? Ele fala muito da psicogênese, justamente por esse preconceito, por achar que se a gente está trabalhando com as testagens, trabalhando com as hipóteses, a gente está deixando as crianças sem fazer nada, né? Então, a Renata, a professora Renata, até no curso CAP, ela apresenta aí de um livro, não me lembro das autoras, Alfabetização sem receita e Alfabetização com receita, né? Então, na alfabetização sem receita, a gente deixa as crianças aprenderem sozinhas. A alfabetização com receita, a gente dá todas as técnicas sem pensar como ela aprende. Nenhuma dessas 2 receitas é a ideal, né? Porque a gente não quer deixar as crianças aprenderem sozinhas, a gente quer fazer o nosso planejamento a partir do que elas aprendem. Isso tá lá no CAP, as minhas alunas do CAP que já viram essa aula, enfim, viram bem que isso foi bem explorado com a Renata, quando ela fala o módulo dos métodos da alfabetização. Tá bom, gente?
Então hoje foi uma pincelada grande, né? Espero que eu tenha contribuído. E coloquem aí outras contribuições de vocês. Como é que vocês fazem essas testagens na sala de aula? Como é que vocês conseguem observar essas hipóteses dos alunos, né? E como é que, vou deixar um desafio para a gente poder pensar sobre isso, e eu também quero estudar mais sobre isso. Como é que a gente pode sondar a leitura na sala de aula? Né? Porque a leitura talvez seja mais difícil, parece, né? Porque como é que a gente vai avaliar a leitura silenciosa? Não é algo tão explícito quanto a escrita. Então, escrevam aí como é que vocês fazem sondagem de leitura na sala de aula, e eu me comprometo a estudar mais sobre isso para poder fazer uma live para vocês. Tá bom, gente? Ficamos por aqui. Um grande beijo e eu tenho um recadinho para dar para vocês. Estamos com 1 ano aí desse projeto digital. Além disso, eu tenho as minhas alunas do CAP, eu preparei os cursos online, tenho alguns atendimentos particulares, né? E aí não parei esse ano todo. Então eu vou tirar, como um bom ser humano, 2 semaninhas de férias, tá? Então, durante 2 semanas a gente não vai ter live, tá? Mas as coisas não vão parar. Vão ter vídeos, vocês vão continuar recebendo meus e-mails, eu vou deixar tudo programado para vocês não ficarem abandonados. Aproveitem o YouTube nesse tempo, tá bom? Então, durante 2 semanas, acho que a gente volta, não me lembro que dia cai, dia 21 talvez. Acho que é dia 21. A gente volta com a live para a gente falar especificamente sobre estratégias que a gente pode ter na nossa sala de aula, pensando nos diferentes níveis psicogenéticos, tá? Mas eu vou fazer umas férias, mereço, né, gente? Fiz muitas lives, a gente só parou no período de Natal, então eu vou me dar umas férias aí, conciliou com as férias do meu esposo, e aí a gente vai tirar só 2, não são nem 2 semanas, são 10 dias. Mas aí a gente volta com tudo depois. Não esqueçam que tá rolando aí um novo projeto nosso de vídeos curtinhos, tá? Então, a gente tá pegando as lives, tá pegando os vídeos, tá fazendo vídeos curtinhos. Se vocês estão gostando desses vídeos curtinhos, escrevam aí, tô adorando os vídeos curtinhos. Eles estão saindo no Instagram e estão saindo no Facebook. Lembrando que, gente, quem não tem Instagram, faça um Instagram, porque lá tá tendo muito mais interação. O Facebook tá entregando muito menos as postagens para vocês da página, lá no feed de notícias. O Instagram tá com uma ótima interação. Então, chamem as pessoas pro Instagram. Um recado que o Juliano, quem conhece o Juliano, ele fala muitas vezes com vocês no WhatsApp, a Camila, né? Então, são pessoal que me ajudam muito. A gente fez uma pesquisa com vocês sobre qual o melhor horário para live. E ganhou na votação a live acontecer às 21 horas. Porque muita gente, por exemplo, nos falava no WhatsApp, perdi a live, porque até chegar em casa, sai do trabalho 6h30, aí tem que se organizar. Então, a gente volta dia 21 de junho, o horário 21 horas. Clarissa, eu não posso 21 horas, blá, blá, blá. Nós vamos testar, gente. Lembra que eu falei sobre as verdades dos métodos? Assim acontece com a nossa vida. Nós vamos testar. Não deu certo. A gente volta para 8h30, para 8 horas. Enfim, 21 horas ganhou na votação do Face, do Instagram e do WhatsApp que algumas pessoas colocaram, tá? Então, a Camila e o Juliano fizeram toda a contagem e aí ganhou. Então, quem não consegue, por favor, tenta se adaptar para poder participar às 21 horas. Ficamos por aqui. Beijos! E nos vemos dia 21 de junho. Vou ficar com saudades. Façam assim, ó. Me acompanhem lá no Instagram para ver por onde eu ando, que daí a gente continua conversando, tá? Não vou contar ainda para onde eu vou, mas vou conseguir viajar. Então acompanhem lá os meus stories, que aí eu vou contando para vocês. Beijo! Tchau!